Essa semana nós vamos falar dos clubes paulistas, então já segue nosso canal, já ativa o sininho para você receber as notificações, para você não perder nada. Nessa semana, o Santos completa 112 anos de existência e, infelizmente, se encontra na segunda divisão. Hélio, o Santos sai dessa? Claro que sai, né? Um clube com a história do Santos é normal até. A segunda divisão existe para que algum clube vá para lá mesmo. O projeto foi desenvolvido nesse sentido mesmo. Quando foi criada a segunda divisão, é para isso mesmo. Terceira divisão, os clubes bons passam por lá, ajudam a melhorar, aumentar os valores de direitos de transmissão, melhora o faturamento dos clubes menores. Isso aí não é problema nenhum. E vai voltar tranquilamente, porque como caem 4 e sobem 4... é claro que o Santos vai estar entre um dos que irão subir nessa temporada. Então, ano que vem, está de volta. Agora, a questão do Santos vai muito além, já que estamos falando aí em comemoração de 112 anos, vai muito além de estar ou não estar na segunda divisão. O Santos, no meu entendimento, é um dos melhores clubes, ou talvez o maior clube no Brasil, com potencial de crescimento global. Isto porque, com a globalização, os mercados se expandiram. Hoje em dia, não existe mais somente mercado local, como no caso dos clubes brasileiros, só Brasil, dos clubes ingleses, só Inglaterra, dos clubes franceses, só França. O problema todo é que, no Brasil, a gente ainda não se organizou para explorar todo esse potencial. Hoje em dia, quando você fala em termos de futebol, o futebol é global. Ele vende para o mundo inteiro. Somente o Brasil, e eu volto a repetir, já falamos várias vezes aqui nesse canal, somente o Brasil está fora desta cadeia. Porque há muito tempo nós não nos preocupamos com os direitos de transmissão para fora do país, vendemos sempre para uma emissora local. E hoje o que a gente vê é isso aí, o mundo não conhece o futebol brasileiro ainda. Eles compram nossos jogadores porque mandam scouts para cá, mas eles não assistem nossos jogos não são transmitidos lá fora. Falando nisso, sobre este aspecto, o Santos é o que tem o maior potencial de crescimento, porque o Santos é talvez o único clube brasileiro que é amplamente conhecido lá fora por conta do Pelé. Então o potencial do Santos é absurdo por vários fatores, inclusive, por exemplo, quando se fala em torcida. Tudo bem, a torcida do Santos no Brasil não é a maior torcida, mas é o clube que tem menor rejeição. E, como segunda opção, é o clube mais amado, por conta, inclusive, da história também do Pelé nesse clube. Então, o potencial de crescimento da torcida do Santos no Brasil é enorme. Agora, quando se fala em termos de mundo, é absurdo. O Santos, quando se organizar, se estruturar com um bom investimento, com um planejamento estratégico, inserido num mercado também já organizado com as ligas aqui no Brasil, é o maior potencial que a gente pode imaginar. E quais seriam os investidores do Santos? Eu imagino, no caso do Santos, porque o Santos seria mais ou menos um case de sucesso parecido e superior até com o do Manchester City. Por que isso? Porque o Manchester City também não tinha rejeição, era um clube praticamente novo, não tinha rejeição, mas era totalmente desconhecido e não tinha história. Então, com um grande investimento que fizeram, com profissionalização, com bons profissionais, com técnico, com tudo isso, o Manchester City cresceu. Um projeto desse no Santos é todo o sonho de alguém que ama futebol e que ama o Santos. Quais seriam esses investidores? Eu imagino, por exemplo, que não deva ser somente um fundo de investimento ou um dono. O Santos não tem que ter um dono. Eu acho que o Santos tem uma imagem institucional muito forte. Tem, inclusive, que linkar mais a imagem do Santos ao do Pelé, talvez comprar a marca do Pelé que foi vendida lá para os americanos, retomar, colocar, juntar ela com o Santos. E aí eu imagino que sejam uns 3 fundos internacionais, porque o investimento não deve ser pouco, transformar o Santos numa equipe maravilhosa, uma equipe realmente de ponta, e aí ele vai estar num campeonato até que é mais fácil, porque você ganhar uma Champions League
É difícil, é complicado, os times lá são muito fortes. Agora, aqui na América do Sul, seria mais fácil. Então, para o Santos virar um clube de ponta aqui, não teria muito problema e estaria disputando o Mundial de Clubes praticamente em todas as edições. Com esse potencial, eu acho que não tem dificuldade de conseguir aí uns 3 fundos, aí divide lá, cada fundo fica com 20% do capital, o Santos fica só com 20% também, porque também eu acho que jamais aceitariam uma gestão no Santos com os atuais administradores com 51%, porque isso aí se trata de um projeto muito grande, então eu acho que não aceitariam, mas também não seria um grande problema para o Santos ficar com um percentual menor, desde que participasse ali também para cuidar da sua história, vigiar o seu legado. Eu acho que num modelo assim não é complicado e valeria a pena, porque é o clube hoje com maior potencial de se transformar num dos maiores clubes do planeta. E agora vamos então falar de estádio, né? O São Paulo está projetando uma reforma lá no Morumbi. Isso vale a pena? O São Paulo tem uma história muito bonita na luta para a construção desse estádio, porque inicialmente, inclusive, eles pretendiam construir o estádio deles, onde hoje é o Ibirapuera. Essa ideia acabou não indo para frente porque o então vereador à época, Jânio Quadros, se opôs e forçou a situação, criou um caso muito grande, a prefeitura recuou, mas estava bem propensa a permitir que o São Paulo construísse o estádio dele, onde hoje é o Ibirapuera. O São Paulo, então, partiu para outras soluções e conseguiu, como doação da empresa do Adhemar de Barros, depois veio a ser governador de São Paulo, a área do Morumbi. E em 1953 começaram lá, já lançaram a pedra fundamental e começaram o projeto e tudo mais para a construção do estádio, que acabou ficando pronta, parcialmente pronta, em 1960, e depois foram passando por vários complementos, várias reformas. Pretendiam, inclusive, que fosse o maior estádio do mundo. Quando inaugurou, comportava lá 150 mil torcedores. O problema todo que eu vejo hoje é que todos esses conceitos mudaram. Essa história de maior do mundo já não comporta mais. O que importa hoje é o mais confortável do mundo, entendeu? A torcida, ela quer conforto, ela quer poder assistir a partida com tranquilidade, ela quer torcer para o seu time em condições de não ser importunado, em condições ali de ter alimentos, segurança. Então, as coisas mudaram bastante. Então não tem mais necessidade de se fazer um estádio maior do mundo, até porque a pessoa que sentar lá em cima não consegue ver nada. Ela vai ter uma ideia de um quadrado lá embaixo, mas não vai conseguir enxergar, ver um jogo de verdade. Então, o que eu acho para o São Paulo hoje que seria o melhor caminho, e considero que no Brasil somente o São Paulo tem essa condição. Eu acho que só São Paulo tem condições de construir uma arena moderna nos moldes da arena do Real Madrid, do Santiago Bernabéu. Por várias razões. A principal delas, mercado. O São Paulo está num mercado hoje que representa praticamente o dobro do PIB de Madrid. O PIB de Madrid é de cerca de 260 bilhões de dólares ou de euros. E o PIB de São Paulo é o dobro disso. Então, do ponto de vista de mercado, justifica muito. É um mercado pujante, forte, muito interessante. Outro aspecto é que a localização também é a melhor possível. São Paulo não tem mais área para nada. E essa área do estádio do Morumbi é maravilhosa. Você consegue, sem muito esforço, fazer um projeto ali que comporte ali um enorme shopping center. E pela localização, esse shopping center pode ser para classe A, B, nem precisa ser para classe D. Você tem condições de colocar ali também um hotel maravilhoso. E para os eventos, então, é outra história, a localização perfeita. Então, tem condições hoje de desenvolver um projeto moderno, maravilhoso, nos moldes do estádio do Real Madrid e sem muita dificuldade. O São Paulo tem condições de fazer isso. E eu acho que é nessa direção que eles deveriam ir. Porque o São Paulo, aquele projeto está ultrapassado. Esse projeto não funciona mais, é um estádio redondo, fora dos conceitos modernos. Não faz sentido investir mais dinheiro ali.
É claro que a gente tem que respeitar a história dos que conseguiram colocar aquele gigante de pé. É linda a história, maravilhoso. São Paulo tem tradição, mas as coisas avançam, evoluem. Você vê até o próprio estádio de Wembley, que era considerado o templo do futebol mundial. E eu me lembro, quando eles foram desenvolver o projeto para o novo estádio de Wembley, existiam aquelas 2 torres históricas na entrada do estádio, que os historiadores queriam que permanecessem aquelas 2 torres. Eles chegaram, não, essas torres vão atrapalhar, vamos ter que olhar para o futuro, para frente, e acabaram com as torres e construíram aquele estádio maravilhoso, sem problema algum. Recursos vai haver. Eu acho que os São Paulinos deveriam apostar nesse sonho. Vale a pena. Será que não está repetindo?